Shalom, povo de Deus, vem pra mesa, porque tem banquete, mais uma semana de live transformada, e sejam bem-vindos a essa mesa linda que o Senhor preparou pra mim e pra sua vida. Enquanto você vem chegando e compartilhando essa live, vem seguindo a gente. Você que ainda não conhece o Ministério Transformada, você pode entrar, tá bom? Clicar aqui no botãozinho para nos seguir, para compartilhar. Nós também vamos estar subindo depois essa live pro nosso canal do YouTube, e aí você pode também estar compartilhando para o seu grupo de amigos, família, que o Senhor venha falar na sua vida poderosamente nesse tempo. E nós estamos finalizando esse mês falando sobre o tema que regeu o nosso mês, foi o tema da paz. Falar sobre paz, a gente acha que é algo muito genérico, muito simples, mas quando a gente vai vendo os nossos desafios do nosso dia a dia, a gente vê quão importante é a gente viver a paz, mas não a nossa paz, mas a paz de Deus sobre nós. Isso é muito importante da gente gerar nas nossas vidas todos os dias, viver a paz do Senhor e desfrutar dessa paz, porque nem sempre teremos momentos bons, vamos ter dificuldades, conflitos, e o Senhor está conosco, isso que é importante. E antes da gente se aprofundar mais em cima desse tema, eu vou tá aqui relembrando que mês que vem, dia 14 de junho, tá? Então vocês, minhas irmãs aí de Petrópolis, nós vamos ter o nosso Transformadas no Secreto. Então não fique de fora, participe, venha ter esse tempo conosco de comunhão, de adoração, de palavra, vai ser tremendo. Então não tem spoiler, você sabe que eu gosto de dar um spoiler, né? Mas sobre isso não dá pra dar spoiler. E que Deus venha tratar das nossas vidas através do Transformada no Secreto. Temos mais outras agendas durante o ano, em outros lugares, e conforme for passando os meses, a gente vai estar compartilhando com vocês. Então agora, né, em junho, em Petrópolis, e em julho aqui no Rio, e em breve nós vamos estar dando aí mais informações, e que o Senhor venha agir em nosso favor de maneira poderosa e grandiosa. Eu te convido nesse momento a estar orando comigo, esse momento a estar adorando comigo ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, amém? Senhor, Deus do Pai, queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, te bendizer na beleza da tua santidade, que o Senhor possa nos abençoar de forma grandiosa nesse tempo que estamos à mesa, esse tempo, Senhor, que estamos desfrutando da tua palavra, que teu Santo Espírito possa nos guiar, nos capacitar, nos dando, Senhor, a inspiração do teu Espírito, que não seja de nós, que não seja da nossa emoção, que não seja, Senhor, algo momentâneo, mas que nós venhamos viver, Senhor, a tua transformação todos os dias das nossas vidas, que nós possamos desfrutar, Senhor, da tua bondade, da tua fidelidade, Senhor, do teu amor, para que possamos, Senhor, compartilhar com os nossos irmãos, as nossas irmãs, a nossa casa, a nossa família, o que o Senhor tem gerado de melhor sobre nós, Pai. Oh Deus, joga por terra todo impedimento, joga por terra toda dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, toma os dados móveis, o Wi-Fi, toma essa plataforma, essas duas plataformas que nós estamos aqui, Senhor, entrando, que o Senhor possa mover nos corações, Senhor. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, e que nossos corações venham ser terra fértil, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa atuar, para que o Senhor possa mover no meio de nós, Senhor. Muito obrigada por esse mês, muito obrigada pela tua proteção, muito obrigada pela tua fala, Senhor, sobre os nossos corações. Obrigada por esse mês que nós estamos falando sobre a expansão do Espírito Santo, e verdadeiramente, Senhor, necessitamos e precisamos viver a tua expansão todos os dias. Não é sobre nós, é sobre o Senhor.
e quando nós estamos dispostas a ser conduzidas pelo Teu Santo Espírito, o Senhor faz da maneira que é melhor para nós, não na nossa vontade, mas na Tua vontade. E assim te agradecemos, Senhor, porque a nossa vontade, ela é impulsiva, ela é errônea, ela é limitada, mas a Tua paz, a Tua bondade, ela se estende por todos os dias da nossa vida. E a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui fazendo coisas novas para expansão, né? Então, estamos simultaneamente aqui na nossa live, nessa plataforma, e estamos em outra plataforma aqui. E de uma forma que possa alcançar o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter aí esse findar desse mês cheio da graça do Senhor, que seja um tempo renovador e revelador, esse tempo que nós vamos estar aqui à mesa, tá bom? Mais uma vez eu vou reforçar, convidar vocês, os meninas de Petrópolis, nós vamos estar com o nosso Transformados no Secreto no dia 14. Então anota aí, entra em contato com a gente, nos chama nos directs, ou entra pelo link da bio, que você vai ser direcionado pelo nosso grupo do WhatsApp, da nossa comunidade Transformadas, e ali a gente pode também dar maior assistência. Pedidos de oração, entra na nossa comunidade. Nós temos um grupo de oração, as amigas de oração, que todos os dias estamos orando, clamando. Ali você também pode fazer o seu pedido, você pode também clamar com a gente ali, tá? Não se cale, mas clame ao Senhor. E nós também temos o nosso grupo de discipulado de Maria Isabel. Toda segunda-feira nós temos o nosso momento à mesa, nós conversamos, nós abrimos o nosso coração e falamos em cima do tema que a gente tem abordado cada mês. E ontem foi tremendo, foi o fechamento desse mês, né? Que a gente está falando sobre a paz, e a gente vai trazer um pouquinho do que foi falado ontem. A gente não vai falar tudo, porque tem coisa que é só ali na sala de Maria Isabel. Então, você que quer participar, você que quer aprender um pouco mais da palavra, olha, irmã Thalita, eu não tenho nenhuma religião, mas eu gosto de ouvir a palavra do Senhor. Se sinta à vontade de estar conosco ouvindo, aprendendo e crescendo em graça e em conhecimento. E você que já é firme na fé, quer compartilhar mais, quer crescer mais, você é a nossa convidada para estar também participando com a gente. E sem mais delongas, vamos lá. Êxodo 1, vamos abrir a nossa palavra de Deus, Êxodo 1. E se você puder, anota aí, escreve no seu papel, na sua agenda. Eu tenho a minha Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui eu comprei no meu aniversário do ano passado. E a Bíblia é ilustrada, anote, vou mostrar aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu vou deixar depois o link, quando a gente subir lá no canal do YouTube, vou deixar o link dessa Bíblia. E ela eu gosto de anotar, que dá pra anotar, dá pra grifar, dá pra marcar, tá vendo? Tá toda marcadinha minha Bíblia. E dá pra botar algumas ênfases que a gente gosta, né, de marcar. Olha só, essa daqui, ó, toda marcadinha. Então, peguei essa Bíblia mesmo pra estudo. A Bíblia está da Note, na versão transformadora, e tem me edificado muito nesse tempo. Então, vamos lá. Êxodo 1. Os israelitas no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito. Com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração que chegou ao fim. Mas seus descendentes de Israel tiveram muitos filhos, netos, multiplicaram tanto
que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder do Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam agora, o povo de Israel é mais numeroso, mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver alguma guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo sobre a opressão em 2 cidades que serviram de centro de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicaram e se espalharam, e mais preocupados ficavam os egípcios. Ontem a gente viu uma fala bem ampla, né? A gente tinha mais tempo, aqui o nosso tempo é um pouco mais reduzido. Mas falando sobre paz. O que tem paz no meio dessa história que a gente está vendo aqui, que no final o povo está sendo oprimido? Mas vamos lá do início. A gente inicia essa história contando aqui, a gente está vendo, a gente está lendo sobre uma família. Uma família que os descendentes de Israel, teve Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que o Senhor trocou o seu nome para Israel, teve lá seus filhos e um deles, José, se chama José. José, pelo propósito de Deus, foi para o Egito. É interessante que quando começa todo um processo na nossa vida, a gente não sabe, né? Por que o Senhor me jogou aqui nesse lugar? O que estou fazendo aqui? Estou perdida nesse rolê. A gente procura respostas o tempo todo. Mas a gente tem que entender que tudo tem um propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, talvez a gente não entenda, mas tudo fará sentido. E a gente vendo aqui, tudo fez sentido. Ele foi enviado para o Egito, foi tratado como escravo, depois virou um presidiário. Mas o Senhor o guardou, o preservou e no tempo certo o levou a governador. E por ele estar nessa posição de regência, de liderança, ele pôde guardar e proteger toda a sua família. No momento que todo o povo estava passando fome, dificuldade, o povo do Egito estava ali forte, estava resguardado, porque havia um homem de Deus no governo. Então você vê o amor de Deus por nós, trazendo a preservação não apenas de uma pessoa, mas de toda a sua família, toda a sua descendência, para toda uma nação, na verdade. E a gente pode entender que muitas vezes passamos por determinados processos que a gente não entende na hora, não faz sentido. Mas isso não é apenas para nossa proteção, mas é para a proteção de um povo. Você não carrega apenas o seu nome, você carrega um legado. A partir do momento que nós somos marcadas e seladas pelo Senhor, não é mais sobre nós. É sobre um legado que precisa ser gerado e precisa ser levado. E muitas das vezes nós somos enviados a lugares e a situações que não queremos, não desejamos, não sonhamos para a nossa vida. Mas no final faz sentido. Mas o processo não é fácil. Vou te falar, é fácil. Não é fácil. E todo esse processo que eles estavam vivendo ali, foram guardados, protegidos, o Senhor deu vitória, foi toda a caravana da sua família morar no Egito, que a gente viu bem no início, mas o tempo foi passando. O tempo foi passando, os anos foi passando,
E outras pessoas assumiram o poder, assumiram a regência. Mas a gente pode ver aqui que eles estavam muito cômodos. O povo de Israel, essa nação que foi guardada e protegida e zelada por todo esse tempo, se acomodou pela sua própria paz. E muitas das vezes nós estamos acomodadas vivendo a nossa própria paz, achando que tá tudo bem, tá tudo normal, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tudo suave. Estou num lugar seguro, um lugar que tem comida, tem abrigo, estou prosperando, estou multiplicando, então tá tudo bem. Mas a gente precisa entender que a todo tempo nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, porque existe um inimigo e ele está ao nosso derredor, nos observando o tempo todo. E não está feliz com o que nós estamos vivendo. E por mais que ali o povo estava vivendo a vida deles, multiplicando, prosperando, vivendo a vida deles. Mas lá Faraó, que era grande e poderoso, olhou para o povo e temeu. Muitas vezes eu e você nos achamos pequenas, nos achamos incapazes, nos achamos inferiores. Mas tem alguém ao nosso derredor que nos olha e nos vê como inimigo e tem medo. Não medo porque nós somos melhores, não medo porque nós somos marcadas de forma diferenciada pela nossa força, mas sim pela marca que temos do Senhor em nós. Aleluia! E por estar marcadas, por estar seladas e protegidas pelo Senhor, nós causamos incômodo, independente do lugar que a gente esteja. Assim como José incomodou seus irmãos, ele era o menor, mas ele incomodava. O povo de Israel estava lá no canto deles. Faraó era o soberano, mas eles incomodavam. E pelas costas, de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito cruel, foi tramado algo contra eles. Às vezes, sem a gente imaginar e perceber, situações são postas em reuniões, em mesas que a gente nem imagina, que marcam reuniões de portas fechadas para tramar contra mim e contra a sua vida. Mas o nosso Deus, aquele que tudo vê e tudo sabe, é aquele que é justiça e no tempo certo se levanta em nosso favor. Mas enquanto nós vivemos a nossa paz, nós nos acomodamos, nós relaxamos. E assim aconteceu com o povo de Israel, eles relaxaram. E a história tão linda, uma história de superação de José, uma história de perdão da família de Jacó, de preservação, de salvação de um povo. Durante esse processo dessa acomodação, dessa falsa paz, foi se esquecendo. Nós não podemos pegar para poder julgar Faraó, porque Faraó não fazia parte. Tem pessoas que não conhecem a sua história, não conhecem a história da sua família e nem querem saber, porque eles são a parte. São pessoas estranhas, são pessoas distantes. Mas você não pode esquecer a tua história. Você não pode esquecer a tua origem, de onde você veio e o que Deus fez até você chegar aqui. Isso não pode ser esquecido por uma falsa paz. Por uma falsa paz nós esquecemos muitas vezes. E queremos viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade, da forma que a gente quer, que a gente acha que é bom. E ali foi esquecido
E ali eles esqueceram. Até mesmo podendo ter práticas que não deveriam fazer, que não eram da vontade de Deus, porque eles estavam acomodados à sua paz, à sua própria paz, dos seus próprios desejos e vontades. E esqueceram que a paz verdadeira, completa, pura, simples, é a paz do Senhor. Como a gente falou ali atrás, que não importa se a gente é grande ou pequeno, se faz pouco ou se faz muito. Sempre, infelizmente, haverá pessoas que vão estar ao nosso derredor, tramando contra nós. E assim, Faraó, com medo, um homem tão grande, uma potência tão grande, com medo daquele povo, olhando assim, eles são mais numerosos do que nós, eles podem nos derrotar. A gente pode perceber que a gente mesmo não sabe a força que nós temos em Deus. Nós não temos dimensão da força que nós temos em Deus, da potência que nós somos em Deus, mas o inimigo sabe. O inimigo sabe. Por isso, a todo tempo, ele tenta de alguma forma nos prejudicar, nos machucar, nos ferir, nos desestabilizar, tirar o nosso foco, tirar a nossa fé e a nossa certeza no Senhor. E ali, nesse decorrer dessa trama de portas fechadas, foi lançada uma sentença sobre o povo. Nós vamos oprimir eles. Nós vamos usar eles como escravos e fazer eles trabalharem muito. E quantas vezes o inimigo trama situações para nos oprimir, para nos ferir, para a gente trabalhar mais do que deveria, para o nosso foco sair do que verdadeiramente precisa estar no Senhor. Primeiramente, a falsa paz nos relaxa no propósito no Senhor. Por isso que a gente precisa orar e vigiar e buscar todos os dias, todos os dias. Não é de vez em quando, não é um dia sim, um dia não. Não é só o dia que eu estou muito feliz, não é o dia que eu estou muito triste. São todos os dias que a gente precisa buscar o Senhor. Não dá para relaxar. O nosso inimigo não relaxa. E aí ele procura a brecha. A primeira brecha foi a opressão. Foi a opressão e ele começou a usar situações para o povo para mantê-los ocupados de maneira que massacrasse. Quantas vezes a gente se vê nessa situação? Nós somos oprimidas, somos levadas como escravos. E a gente está tão soberbado de problemas, de situações, de pelejas, de tantas coisas, tantas informações, que a gente perde o tempo. A gente perde a noção, a gente se fadiga, a gente se esgota de uma maneira assim, soberbada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não importa o que o inimigo tem feito com você, não importa o que ele tramou para te prejudicar, o que importa é que você é selada pelo Senhor e que a paz que Deus tem para liberar sobre ti te isenta disso tudo. Porque independente da situação que eles estavam vivendo ali, aqui no 12 a gente vê: porém, quanto mais oprimidos eram, mais os israelitas se multiplicaram e se espalharam, e mais os egípcios ficavam preocupados. Não importa, quanto mais você é oprimida, você é esmagada, você é caluniada, mais você tem que se apegar ao Senhor. Para crescer, para multiplicar, para prosperar, para avançar.
Se uma porta está fechada, se uma situação está acontecendo e você não está conseguindo ter solução de um lado, peça a Deus estratégia para ter algumas atitudes, para ter algumas decisões de maneira clara e de maneira eficaz. Que a paz do Senhor possa habitar na tua vida, mesmo em meio ao seu caos. O povo de Israel estava sendo oprimido. Estava no meio de um caos, no meio de uma vergonha. Mas mesmo assim, eles não deixaram de crescer, de multiplicar, de se espalhar. Que coisa louca. Essa coisa louca significa a paz do Senhor. E é essa paz que Ele quer trazer sobre as nossas vidas, mesmo num momento completamente que nos traga instabilidade. A gente fica desestruturado por determinadas coisas e muitas vezes a gente se omite, a gente se guarda, a gente entra dentro da nossa bolha. Perdão, vou beber um pouquinho d'água, gente. A gente entra dentro da nossa bolha e a gente não quer mais saber de nada. Tô na prova, tô na luta, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém, vou entrar dentro do meu quarto, não vou sair nunca mais porque eu tô em tempo de vergonha, em tempo de humilhação, tô em tempo de escravidão. Então, o que eu vou gerar dentro de mim para compartilhar com as pessoas? É isso, só Jesus vai preencher o nosso coração. E só Ele tem esse presente para nos oferecer. Só Ele para nos dar estabilidade emocional num momento desse de opressão. Nesse momento que nós somos apertados, prensados. Normalmente, a primeira coisa que a gente pensa é desistir. É desanimar, é deixar pra lá, deixar o chamado, abandonar o cargo, abrir mão de tudo. Mas o Senhor quer dizer pra mim e pra sua vida hoje que mesmo em tempo de opressão, Ele quer te fazer multiplicar e se espalhar. É nesse tempo desfavorável, é nesse tempo que a gente às vezes não tem muita opção de escolha, que Ele quer revelar a sua paz sobre nós, a ponto de vivermos coisas extraordinárias, o qual a gente nunca viveu no tempo da abundância e da prosperidade. Tem situações que o Senhor nos permite chegar, nos permite ir ao mais profundo da nossa dor, ao mais profundo de uma humilhação, para revelar a sua glória e mostrar que ainda tem mais para nos dar. Que nele a gente pode muito mais. Que nele a capacitação e força para resistir a esse processo. Imagina, quanto mais oprimidos, mais fortes. Depois de um tempo de trabalho, de lida, de opressão, que Faraó estava tendo sobre a vida deles, eles conseguiam ainda se multiplicar. No momento onde muitas vezes podemos entender que famílias ali foram arrancadas uma das outras, mas a conexão se mantinha. Porque eles cresciam, eles se multiplicavam. Ainda havia força dentro deles, e a força não era deles, não era algo comum, era a força do Senhor. Era a força que capacitava, era a força que renovava, trazendo paz em meio ao caos.
Às vezes o Senhor quer revelar o seu poder nisso, trazendo a paz dele no meio desse caos, no meio desse tormento, no meio dessa confusão, no meio dessa angústia, no meio desse desespero, que muitas vezes a gente não entende. E a gente olha assim e fala, meu Deus, como? Como isso vai acontecer? Como eu vou sair disso? Até quando eu vou permanecer nessa situação? Porque tem horas que pela nossa força a gente não aguenta. Pela nossa força a gente não suporta. Mas o Senhor renova-nos a cada manhã, nos trazendo paz e confiança que Ele se levantará em nosso favor. Então a gente pode entender que mesmo em situações que a gente acha que está tudo bem, muitas vezes pode ser uma falsa paz. Estava no silêncio, mas por detrás o inimigo estava tramando. Por isso é tão importante, é tão necessário buscarmos a face do Senhor todos os dias para suportar esses processos. Terem pessoas ao nosso lado para nos motivar, pessoas no nosso lado para nos guiar, nos trazer ao norte. É isso, irmão. Cristo, Ele é suficiente, independente das situações. E a gente só consegue entender essa palavra a partir do momento que a gente vive. Tem uma música, né, que o coro no final fala que tu és suficiente, teu amor me satisfaz. E eu ouvia esse hino e eu pensava, o Senhor é suficiente, mas tem tanta coisa em mim que ainda falta. Mas eu achava que faltava, porque eu vivia a minha própria vontade, os meus próprios desejos, e muitas vezes as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos são instáveis. Às vezes a gente quer um negócio, daqui a pouco você não quer mais, você enjoa, às vezes você recebe e você não quer mais. Mas quando nós estamos conectados e alinhados no Senhor, a gente entende que Ele é suficiente e Ele supre na hora certa, na medida certa, no tempo certo. Havia um propósito no meio da opressão, meu Deus. Havia um propósito no meio da opressão. Que coisa louca. Ele precisava lapidar aquele povo muitas vezes. O Senhor permite que nós sejamos oprimidas, tenhamos experiências que muitas vezes não gostaríamos de ter, para revelar o seu poder. E nós verdadeiramente possamos declarar nossa dependência dele e falar, Senhor, tu verdadeiramente não é o suficiente, porque sozinho, pelas nossas forças, a gente não consegue. Talvez aquele povo já se achava autossuficiente. Não preciso disso, não preciso de uma história, contar uma história. Para que um legado? Para que falar algo que já passou? Não se importar. Muitas vezes precisamos trazer a memória. Muitas vezes a gente precisa trazer a memória, tem coisas que precisam ser ditas várias vezes, para que nós possamos crescer, para que possamos avançar e chegar aonde o nível que Ele quer para as nossas vidas. Um nível de maturidade, um nível de equilíbrio, um nível de respeito. É isso que a gente precisa hoje. Às vezes, pela falsa paz que a gente vive,
a gente esquece os nossos princípios, os nossos valores. A gente se vende por tão pouco. A gente usa as coisas de Deus de qualquer forma, de barganha, como uma escada, como um hobby. E carregamos dentro de nós traumas, dores, correntes, lixo, tantas outras coisas, e achamos que estamos bem. Não, tô bem, tô suave. Mas se for olhar mesmo dentro de nós, não tá não. Tá precisando ser tratada. Tá precisando ser moída. Tá precisando ser transformada, tá precisando ser oprimida. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Entender que nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza. E muitas vezes nos colocamos como uma criança mimada. Queremos tudo na nossa hora. Eu orei, Deus tem que fazer. Eu orei, Deus tem que trabalhar. Tem que ser hoje, tem que ser agora. É do meu jeito. O nosso Pai, Ele é justo. Ele é justo. E Ele nos conhece. Ele sabe qual é a bondade no nosso coração. Ele sabe da maldade no nosso coração. Ele conhece o nosso passado. E também sabe perfeitamente como será o nosso futuro. E por isso, muitas vezes, para nós estamos com o mundo desabando. Mas o Senhor quer mostrar a sua paz no meio desse caos. Para que haja experiência na minha e na sua vida. Não é fácil falar sobre isso. Não é fácil viver isso. Mas com o tempo que a gente vai se inclinando à vontade de Deus, sendo flexível para ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós temos tido esse ano a expansão, não da Thalita, a expansão não transformada, não da discipuladora, não da comunidade. Eu tava pensando assim ontem, falei, meu Deus, onde fui me meter? Porque a expansão não é nossa, a expansão é dele. E para que haja a verdadeira expansão nele de forma eficaz, duradoura, que tenha frutos e frutos eternos e frutos maduros, e que esse legado venha carregar e se multiplicar, independente da opressão, independente da trama, é necessário que ele trabalhe. É no espírito, é de dentro para fora. Por isso que algumas causas dentro de nós, há conflito dentro de nós nesse tempo. Hoje a gente vê que nós temos debilidades e doenças físicas, mas hoje o mais gritante nós vemos que são as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais, doença da alma, doença do espírito, porque tem que começar aqui dentro. O espírito se manifesta de dentro para fora, a expansão se realiza de dentro para fora. Eles estavam crescendo. O povo de Israel estava expandindo. Quando estava tudo bem, né? Na paz deles. E mesmo oprimidos, eles também estavam expandindo. Mas a expansão que o Espírito queria trazer sobre eles era além. Além de uma multiplicação comum, natural. Oh, aleluia! Oh, meu Deus!
Ele não quer mais que nós venhamos viver algo comum, algo normal. Crescia, multiplicava, fortalecia. Mas Ele quer que a gente venha expandir, não apenas territorialmente, em algo palpável, mas de dentro para fora. O que adianta expandir, conquistar terrenos, propriedades e filhos e família, e o que mais necessita, que é dentro de mim, você, está vazio, está oco. O que adianta crescer, multiplicar, esquecidos. A palavra é esquecida. O amor é esquecido. O zelo pela presença se foi. O respeito entre as pessoas. O caráter. Então a expansão se fala muito mais daqui de dentro do que de fora. E eles precisavam, e nós também precisamos ser tratadas de dentro para fora. Essa expansão que o Espírito deseja para mim e para você esse ano é de dentro para fora. E aí a chave virou. E aí a minha chave virou. Porque quando a gente fala, né, sobre expansão, é conquistar territórios, conquistar terras, ser forte. O povo de Israel era a sua maioria. Eram fortes, conquistadores, multiplicadores. Mas não sabiam a potência que eles eram. Eles não sabiam a força que eles tinham. Eles não sabiam e se perderam dentro deles o propósito. Eles só conseguiram romper a partir do momento que eles entenderam isso. Enquanto isso, eles ficaram ali naquela situação, acomodados. Quantas vezes a gente está assim, acomodada? Acomodada com as situações, acomodada com uma falsa expansão, uma expansão momentânea, e esquecemos que para a gente ter estrutura, assim como, né, a planta, a gente vê as árvores, as plantas, as maiores que existem. Primeiro, elas tiveram que expandir para baixo, alicerçar suas raízes, suas estruturas, para dar força, para buscar dentro delas ali no solo o nutriente, para buscar ali no solo onde ela poderia se agarrar, porque é uma preparação para o futuro, para o seu crescimento. E precisava criar mais raízes ainda mais profundas até encontrar as águas puras, para que elas pudessem se alimentar, se fortificar, consolidar. Porque quanto mais fundo, mais puro. Quanto mais fundo, mais forte, mais resistente. E às vezes a gente quer ser uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas e frutos, mais rasa. E aí vem um vento e leva, com raiz e tudo, porque não quis esperar o tempo que a gente precisa descer. Meu Deus. O tempo que a gente precisa descer e desfrutar dessa paz no meio da escuridão, no meio da solidão, onde ninguém vê,
desfrutar da paz e buscar mais fundo. Mas eu tô descendo, mas tá me esmagando, tá me oprimindo, mas a gente vai descendo. A gente vai descendo, 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 e Cristo vai crescendo em nós, fortificando em nós, nos dando alicerce e estrutura. E não é fácil, não é rápido, não é de um dia para o outro. É o tempo. O tempo. E aí muita coisa faz sentido para quem nos acompanha nesses 2 anos. Faz muito sentido quem está com a gente aí todo dia, toda semana em Maria Isabel. E aí começa a fazer sentido a expansão, que não era nada a ver do que a gente imaginava. Entendendo também que a paz do Senhor não é algo que a gente imagina, é algo que a gente desfruta, mesmo em momentos que a gente precisa descer, mesmo em momentos que a gente precisa ficar sozinho, mesmo em momentos que a gente precisa buscar lugares para buscar água, para nossa sobrevivência. E muitas das vezes, quando a gente vai descendo até encontrar as águas, iremos encontrar obstáculos, rochas, mas esses obstáculos, eles são uma forma de nos estruturar. Você pode perceber que muitas vezes, quando arrancam, né, a árvore, você vê que as raízes estão ali enroladas em pedras e rochas, porque é mais uma forma de se manter de pé, de se manter alicerçado. Meu Deus, e muitas vezes é necessário isso. As pedras no meio do caminho, para que a gente venha se enraizar e nos deixar ainda mais forte, nos dar ainda mais estrutura, ainda mais graça. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça, que Deus possa te dar estrutura, entendimento, sabedoria, estratégia para vencer, entender e superar esses processos, essa adversidade, essa dificuldade que está na mão do Senhor. Tudo está na mão do Senhor. Nada saiu do controle de Deus. E Ele quer depositar, Ele quer liberar, Ele quer trazer essa paz, essa liberdade de se fortalecer em meio ao caos, de criar estrutura mesmo em momentos que a gente precisa ser oprimidos muitas vezes, mas para nos fazer crescer e valorizar o tempo do crescimento. E em Filipenses, a gente vê Filipenses 1:18. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Isso me alegra e continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e auxílio ao Espírito de Jesus Cristo, isso resulta na minha libertação. Então, independente do que falam, do que dizem, de quem oprime, de quem fala, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque é Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que dá uma novidade de vida.
É Ele que traz uma nova esperança, uma nova perspectiva para nós, uma estrutura que pelas nossas forças jamais viveríamos, jamais iríamos chegar a esse entendimento. Só no Senhor, só nele, para desfrutar essa paz. E se você tiver a oportunidade de ler um pouco mais também sobre Filipenses, ler as cartas de Filipenses, como Paulo se alegrava, ele estava preso, mas mesmo assim, ele preso, ele se alegrava porque o evangelho estava sendo ministrado. Porque tinham irmãos que oravam, que buscavam, que não pararam, continuaram multiplicando. E ele também motivando. Então, independente da nossa situação, da nossa atual realidade, louve ao Senhor. Continue se alegrando e tendo a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. A paz que te guarda, que te livra, que te protege de todos os ataques do inimigo. Aquilo onde você pode se agarrar e se encontrar. E busque pessoas. Busque pessoas que também têm a mesma visão, que também têm o mesmo propósito. Às vezes a gente fica meio sem destino porque a gente não procura quem verdadeiramente deveria buscar para andar junto, para compartilhar, para crescer. Nós queremos agir da nossa vontade, da nossa força, do que a gente acha, e acha que esse ciclo vai mudar, e só vai mudar quando a gente colocar o Senhor no meio. Quando nós declararmos a paz dele na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. Não adianta buscar em outro lugar e querer grandes resultados. Se a gente não coloca ele em primeiro lugar. E que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos encher da sua graça, do seu amor, do seu renovo. E vamos orar. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse mês, por essa palavra. Obrigada. Porque mesmo em meio a sentenças, a Senhor, reuniões para tentar nos prejudicar, tramas levantadas para tirar o nosso foco, esmorecer a nossa fé. Nós queremos permanecer, Senhor, crescendo, multiplicando e expandindo, mas de dentro para fora. Toma, Senhor, todo o nosso emocional, toda a nossa estrutura, todo o nosso ser, que muitas vezes se encontra cativo, que se encontra preocupado, que se encontra desestabilizado, sem força e ânimo. Que o Senhor possa nos preencher nessa hora. Que o Senhor possa nos capacitar nesse tempo. E trazer a tua visão, a visão da tua paz, que nos dá equilíbrio, que nos ajuda a romper a mais uma manhã e nos manter de pé firmes no teu propósito, e que no tempo certo o Senhor colocará tudo no lugar. Porque paz não é ausência de guerra, não é ausência de opressões e dificuldades, mas a paz é um presente que Jesus nos deu para nós desfrutarmos e através dele ser um exemplo para outros, de que muitas vezes perguntam como conseguiu, como aguenta, como suporta, como tolera. Não é sobre nós, é sobre o Senhor e tudo que o Senhor ainda fará no nosso meio. E a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
e que haja transformação. Comece comigo contigo. Até a próxima semana. Fique na paz. Shalom, shalom.